por falar em governo, a expectativa agora para a posse dos novos prefeitos em todo o Brasil na próxima quarta-feira, dia 1º de janeiro. Ô, Marcelo da Fonseca, para você, quais são os maiores desafios aí das grandes, médias e pequenas cidades, hein? Cada cidade tem um nível, um grau de desafio diferente, né? A gente vê algumas cidades já mais estruturadas, né? Que tem as contas em dia, que já tem os serviços prestados já acontecem. Em outras cidades de Minas Gerais, nem o básico é entregue, né? Problemas de saneamento muito graves, né? A população fica praticamente vivendo como se vivesse no século passado. Então, cada prefeito vai ter seu desafio. Agora, todos esses prefeitos que estão assumindo, né, daqui a uma semana, eu acho que eles devem levar em consideração um recado que ficou muito claro na urna esse ano, que o povo, né, o morador da cidade, ele está muito mais preocupado com o problema no saneamento, com o asfalto ruim, com o sinal que não está funcionando, com a questão da violência, né, que atrapalha em diferentes cantos de Minas Gerais, mas ele está preocupado principalmente com o dia a dia. E não está mais tão preocupado igual um tempo atrás com a polarização política. A gente vê que a parte da sociedade que está muito presa ainda nessa briga de Bolsonaro e Lula, né, de PT e PL, de conservador liberal, essa população está ficando mais restrita a alguns grupos, algumas minorias. Então os prefeitos precisam ter a consciência disso. Parar de falar às vezes para algumas minorias e pensar no que é o melhor para o geral. Se os prefeitos que assumirem agora tiverem isso na cabeça, as gestões vão ser melhores. Vão ser mais tranquilas, não vão ser a gente não vai viver aquele momento do que o Brasil estava há alguns anos, tão extremado, com tanta briga, com tanto estresse, e as coisas não avançam. Porque quando tem uma briga política de prefeito com a Câmara, quando tem uma briga política de prefeito com o governador, do governador com o presidente, os projetos não avançam. Então, eu acho que os prefeitos agora precisam entender esse recado que veio das urnas. Vamos preocupar mais com o asfalto na rua, com as demandas da população, do que com o futuro político e com a ideologia. Ô, Edilene, talvez o político que representa a maior proximidade com o cidadão, com o povo mesmo, é o prefeito, principalmente em pequenas cidades, que literalmente o cidadão vai lá e bate na porta da casa do prefeito, bate a campainha, pede emprego, pede cesta básica. Exatamente, e Minas Gerais tem muitas situações como essas, porque é um estado com 853 municípios, né? Então tem muitos municípios muito pequenos. E a eleição municipal desse ano, Eustáquio, ela deixou um recado que eu acho que dita o que deve acontecer nas próximas eleições. Nós vimos a ascensão de partidos de centro, o PSD fez o maior número de prefeituras no Brasil, um crescimento da direita maior do que o da esquerda, os partidos da direita conquistaram mais prefeituras do que os partidos de esquerda. Isso mostra, de certa forma, uma despolarização da política brasileira. Significa que em 2026, talvez um candidato de centro-direita, seja o candidato mais competitivo à presidência da República. Se a gente olhar as prefeituras, o resultado das eleições, isso é muito importante para a gente fazer uma leitura das próximas eleições, tanto para a presidência da República quanto para o Parlamento Federal. Por exemplo, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, focou em fazer mais prefeituras para ter muitos cabos eleitorais, para fazer mais senadores e no Senado conseguir levar adiante pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, há toda uma estratégia. Então, quando os eleitores vão votar, eles têm que prestar atenção nisso. Os partidos estão interessados em entregar para a população ou eles estão adotando estratégias políticas para os próximos passos. Isso é importante ter em mente, independente do partido, o eleitor deve avaliar o que entregou o seu prefeito eleito. Se não entregou o que deveria, e isso deve ser repensado para a próxima eleição. O duro nas cidades pequenas, né, o mais difícil nas cidades pequenas é que muitas pessoas são empregadas da prefeitura, muitas pessoas estão muito ligadas aos candidatos, então isso torna a política muito acirrada, não por causa de questão partidária, mas por causa de questões pessoais. Talvez o eleitor vote mais pensando muito no individual e menos no coletivo. E para você, Silvana Lova, os principais desafios dos próximos prefeitos? Olha, eu vou muito nisso aí do que o Marcelo falou, porque prefeito, para mim, gente, é o síndico. Eu fico pensando no síndico do meu prédio. Se estourar uma caixa d'água lá e vazar água, eu vou... bicho, aqui, a água inundando o prédio. Se o elevador parar de funcionar, isso tem que ser rapidamente resolvido. Como a gente não tem, nas cidades médias e grandes, esse acesso imediato ao prefeito, o ideal é que ele o faça antes de eu precisar pedir. O prefeito é isso, ele precisa coordenar a cidade. Agora, as cidades hoje, o problema não é só esse, né? Uma água vazando, não é só uma via esburacada. Então, o que o prefeito precisa entender? Ele é o síndico da cidade.
ele precisa fazer com que a pessoa que mora na cidade, mas não só a que mora, a que passa pela cidade, para que ela tenha uma vida melhor. E aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, é o problema do transporte, da mobilidade urbana, que é uma coisa indecente, né, que ninguém aguenta mais o trânsito de Belo Horizonte, virou uma coisa impossível. Então nós precisamos ter uma mobilidade melhor, nós precisamos ter condições melhores de segurança também em Belo Horizonte, e a limpeza do centro da cidade, né, uma cidade mais aprazível, mais agradável para se viver. É isso que eu espero que os novos prefeitos possam fazer, que ao final do mandato deles, todos os munícipes estejam muito satisfeitos de estar morando nas suas cidades. Os prefeitos vão conseguir, Eduardo, executar boas ações, terão dinheiro, terão tempo, terão cabeça, porque 2026 já está ali, já estou pensando em eleição. Eustáquio, Euclides da Cunha tornou famosa a frase: o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Eu vou criar uma agora aqui. O prefeito é, antes de qualquer coisa, um corajoso. Porque se ele é prefeito de uma cidade pequena, ele não dorme, Eustáquio, porque toda hora tem um vizinho, tem um morador lá, tipo Silvano, falando: ô, síndico, tô sem água, minha mulher tá sem remédio, minha mulher vai parir, eu não tenho como. Você ficou 9 meses, agora quer que eu resolva em meia hora? Isso é da cidade pequena. Na cidade grande como Belo Horizonte, sem querer provocar ou ofender antigos, atuais e futuros candidatos, eu acho que o cara, para querer ser prefeito de Belo Horizonte, ele não deve conhecer os reais problemas da cidade. Porque se ele tiver uma visão, por exemplo, que eu tenho por conta da minha vida de repórter, de como essa cidade é grande, de como esses 2.300.000 se espalham por vielas, por esgotos a céu aberto, por um trânsito absolutamente caótico, enfim, se ele pegar isso tudo, esse caldo, não encara não, viu? É muita coisa. Já dizia um grande mineiro, Antônio Augusto Júnior Anastasia: Eduardo, ser prefeito é ficar 4 anos sem dormir. Ô Edu, como que é a frase? Só pra eu notar, porque se eu citar ela, tem que lembrar de você. O prefeito é, antes de tudo, um corajoso. Um corajoso. Gostei demais dessa. Ô Silvana, a Silvana falou da mobilidade. Antigamente, em dezembro, o BH ficava mais vazia, não ficava? Vocês têm essa impressão? Dezembro já dava pra andar mais tranquilo. Hoje, dezembro, ela já tá um caos. Ah, deixa eu falar um negócio aqui que alguém me lembrou dia desse, não lembro quem, algum vizinho meu, passado meu de Nova Lima. Eu um dia fiz um apelo à Prefeitura de Belo Horizonte, que ela anunciou que ia começar as obras de duplicação daquela ponte ali em frente ao Mega Shopping. Falei, pelo amor de Deus, gente, não faz isso antes do Natal, não, porque então já vai estar ruim, vai ficar muito pior. Ontem, inclusive, eu fiquei sabendo que quem tentou sair de casa Vila da Serra ficou 1 hora parado. Como tudo que é serviço público, né? Demorou e não começou. Então eu acabei sendo atendido.